Eu procurei no amor humano aquilo que só Deus pode dar. Esses 5 princípios formam uma jornada de reconhecer as suas feridas, entender como elas influenciaram as suas escolhas e assumir que hoje você não precisa continuar repetindo esses padrões e que perdoar não apaga a verdade, mas ressignifica a sua dor. E pode acontecer em etapas. Às vezes o perdão, ele é em etapas. E tá tudo bem. Nem todo mundo é sanguíneo. E construir a sua identidade sobre esse amor que não depende do desempenho ou da aprovação ou da presença perfeita de outras pessoas. Sobre esse fundamento, que é a pedra angular, que é Jesus. Só Ele pode ocupar este lugar dentro do seu coração. E depois as outras aqui em cima. É a maneira mais saudável de proteger o seu coração sem precisar não, ó, sem levantar muralhas, porque ele vai estar aqui, ele vai proteger. Com a separação dos meus pais, quando eu tinha 11 anos, a felicidade foi embora junto. Foi nesse período que eu sentia minha alegria desaparecer. Eu não entendi o que estava acontecendo, afinal eu era muito nova. Mas olhando para trás, hoje, eu percebo que aquela experiência me marcou. E faz sentido considerar isso. Não como uma experiência única, porque nós somos mais complexos do que isso. Porém, como a gente tinha uma convivência meio caótica, era um medo, porque na década de 90 era normal bater nos filhos. A gritaria, a passiva agressividade, imprevisibilidade de rotina, essas coisas que a gente fala hoje da educação positiva, sabe? Naquela época elas não existiam. Não tô dizendo que a gente precisa se abaixar e deitar no chão junto com a criança, não, mas acolher. E tudo aquilo que eu vivi fez com que eu vivesse em constante alerta, tanto em casa quanto na escola, porque na escola eu também tive experiências bem pesadas e eu não me sentia muito segura em lugar nenhum. Então, quando uma criança cresce em ambientes assim, ela aprende coisas como preciso tomar cuidado o tempo todo, ou não sei quando algo ruim vai acontecer, ou ainda preciso agradar para evitar conflito. E no fundo, ela tá dizendo, eu não tô me sentindo segura. Só que ela não sabe disso. Não sabe expressar, né? Ela sente, mas não sabe expressar. E aí isso pode influenciar a maneira como ela se desenvolve, como ela se vê depois, como ela vai fazer escolhas nos seus relacionamentos. E sua visão de mundo por anos. Porque decidir se o mundo é amigável ou inimigo é uma coisa que vai determinar a lente que você vai usar para seguir a sua vida. Houveram muitas feridas, né? Tanto dentro de casa quanto fora dela. Hoje eu posso dizer que eu carreguei muito mais do que eu imaginava. Não vou dizer que eu conseguia, porque eu carreguei, mas era pesado, tipo, era coisas para um adulto fazer. Hoje eu vejo uma menina tentando entender um mundo que muitas vezes parecia assustador e imprevisível. Por isso, a timidez, o medo do julgamento, a busca por pertencimento, a ansiedade, a necessidade de anestesiar as emoções, que foi o que eu falei no vídeo anterior, a sensação de liberdade que quando ninguém me conhecia, porque o lugar onde eu mais era julgada era dentro da minha própria casa. Naquela época, as pessoas diziam, nossa, como você tá muito gordinha, você tá muito magrinha, você tá muito isso, você tá muito aquilo, e era uma coisa assim, normal. Só que não é. Então, uma criança, ela não vai avaliar um adulto como outro adulto. Ela é criança, ela sente.
Ou ela vai pensar, o meu pai é violento, então ele é uma pessoa ruim. Não, ela vai pensar, quem que me protege? Por exemplo, ele é uma pessoa ruim, mas te protegeu uma vez, ele vai se tornar seu protetor porque ele te protegeu só uma vez? Mas é isso que uma criança internaliza. Quem que protegeu ela? E era isso que meu pai significava pra mim. Então, quando ele foi embora, foi como se a minha segurança tivesse ido embora, porque ele por mais que fosse uma pessoa explosiva, ele era a pessoa que quando precisei, ele me protegeu. Nesse mundo todo. Então, ele era a figura de segurança que eu tinha. Então, a minha segurança foi embora, junto com ele. E aí eu não entendia por que a vida tinha ficado daquele jeito. Sem cor. Eu pensava, agora eu tô sozinha. Quem que irá nos defender? Chapolin Colorado. Eu pensava, agora eu tô sozinha. Eu achei que o mundo realmente tinha acabado. E aí foi nessa época que eu fechei o meu coração pro mundo. Ergui muralhas imensas, enormes e intransponíveis para proteger o meu coração do restante da humanidade, e sendo que aconteceram coisas e coisas que feriram o meu coração, e eu descobri que a gente não consegue proteger o nosso coração sozinho. Só Deus pode fazer isso. Então, como eu vivi nesse ambiente quando meu pai foi embora, aí a minha mãe batia no minha irmã e batia em mim, e meu pai também, ele batia antes, mas aí, como meu pai foi embora, e aí eu já tava do tamanho da minha mãe, eu enfrentei ela, e aí eu disse, não, tu não vai mais bater na gente. Não, pode. E aí, eu tinha 12 anos. A minha mãe, ela não absorveu, assim, o papel paterno, sabe? E não porque ela não absorveu, que eu escolhi absorver. Eu absorvi porque eu não via motivo para continuar vivendo. Eu não tinha por que viver, eu achava que minha vida tinha acabado. Daí eu escolhi fazer isso para continuar vivendo, para ter um motivo, assim. Mas não foi a coisa mais inteligente que eu fiz, mas foi o que eu fiz. E aí eu cuidava de mim, cuidava da minha irmã. Isso fez com que eu assumisse uma responsabilidade muito cedo. E eu fiz isso porque ninguém ocupou esse lugar de responsabilidade, esse papel paterno que se esvaziou, mas também foi porque eu quis, porque eu não via um motivo para continuar vivendo naquele momento. Parece fácil falar assim, mas não foi, é que agora isso foi curado. A gente fala muito de ressignificação, mas é um dos caminhos que são muitas facetas, assim, mas foi curado. E eu pensava, se eu não cuidar, ninguém cuida. Ou se eu não resolver, ninguém vai resolver. E aí vem a dificuldade de descansar, de pedir ajuda, ou de simplesmente ser humano, vulnerável, imperfeito. E a nossa vida, ela não é linear. Então, a gente não pode reduzir a nossa vida a um acontecimento. Por mais que tenha sido um acontecimento muito importante, a nossa vida não se resume a fragmentos. Ela é bem mais profunda. Quando crescemos nesses ambientes caóticos, o caos pode parecer normal, mas ele não é. Porém, ele é familiar. E por isso que ele vai tendenciar nas suas escolhas. Você vai preferir o que é familiar, independente de que o que seja seguro seja preferível porque ele é desconfortável. As crianças, elas não escolhem o que elas vão aprender, elas apenas absorvem, elas modelam aquilo que elas veem. Então a gente precisa encerrar o que a gente puder na gente para tornar uma geração um pouco mais curada, um pouco melhor, mais evoluída, como algumas pessoas dizem. Porque tem coisas que nós só percebemos depois de adulto que não é normal, e tá tudo bem.
Eu acredito que todo mundo fez o que pôde pouquíssimo, mas fez o que pôde. Mesmo sendo muito infeliz e sem saber por quê, como continuar sonhando? É possível? Eu não sabia nem se eu tinha permissão de sonhar, de sair daqui da cidade onde eu morava, o que eu poderia ser. Eu não tinha noção do que poderia fazer. Ninguém falava sobre isso na nossa casa, na nossa família. Nós éramos uma família que veio da agricultura familiar. A gente não sabia que a gente podia ir para outra cidade estudar longe, por exemplo. A gente achava que o máximo era ali em Santa Maria. 60 quilômetros. Não era... o mundo é meu quintal. Eu posso ir para onde eu quiser. Na realidade, a gente pode. E com Deus iluminando o meu caminho, eu senti uma pontinha de esperança. Bem pequenininha, mas é o suficiente às vezes. Porque a esperança, ela vem muito antes da realização. Ela passa na tua cabeça. Talvez um dia, talvez. Só esse talvez já é alguma coisa. Porque depois vem o sonho, depois vem a vontade, depois vem a coragem, depois a realização. Hoje eu falo de muitas coisas de forma natural, mas essa menina não acreditava nem que tinha permissão para sonhar, permissão para merecer, sem nada em troca. Então o milagre talvez ele aparece quando a esperança aparece, porque ela cresce. A esperança, ela é curiosa. Ela chega muito antes das coisas mudarem. Primeiro você acredita nesse talvez exista uma luz no fim do túnel, e aí você dá o próximo passo e só depois que você continua caminhando a saída aparece. Mas o mais bonito de tudo é que o fato de você voltar a sonhar significa que você não é mais um sobrevivente. Porque eu também já achei que não tinha saída, também já achei que os meus sonhos eram absurdos. Mesmo sem enxergar o caminho inteiro, uma pequena esperança foi suficiente para me fazer continuar. E às vezes continuar significa não terminar com tudo. Coragem, às vezes, é dizer que deu, parou em mim. De mim não vai passar. É aquele escudo que você cria nas costas. Não sei nem como. Acho que é Deus. E aqui se rompem os ciclos. Eu demorei muitos anos para entender certas coisas, e uma delas é que eu não preciso fazer por merecer para ser amada. Eu sou uma pessoa, um ser humano. O fato de existir é suficiente. Isso se conecta com o amor de Deus, que ele é incondicional, no sentido de que ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É para todos, está aí para todos, todos que quiserem. Isso quer dizer que nós não precisamos fazer tudo certo, ser inerrantes para podermos sermos filhos, porque primeiro ele nos aceita como filhos, primeiro a gente busca e ele nos aceita. Primeiro a gente aceita ele e ele nos aceita, porque ele já nos ama. E não há nada que nós possamos fazer para que ele nos ame mais ou menos, porque é um amor que é universal. É para todos, ele é maior do que tudo. Eu não sei nem dimensionar um negócio desse. Mas tem um detalhe muito importante, que ele diz assim também na sua palavra: aquele que me ama, obedece a minha palavra. É como se fosse uma forma também de dizer: eu te amo, vou te ouvir, eu considero aquilo que você pensa. Eu entendo que o Senhor pensa para mim é melhor do que o que eu penso, porque o meu pensamento é limitado. E aí o amor, ele se expressa nas formas de sentir-se protegida, porque a gente se sente escolhida,
consolada quando tá triste, quando chora, abraçada se errar, não apontada. E aí, aqui na humanidade, eu nunca me senti amada da forma que eu precisava. E todo mundo fez o que pôde. Só que pra mim não era o suficiente. E somente Deus supriu essa necessidade. Porque uma criança, ela mede em experiência, em abraço, proteção, escuta, tempo de qualidade, presença, segurança, acolhimento. E apesar de entender as limitações do ser humano, a gente entende que tá tudo bem, num sentido de que é possível entender que não foi o suficiente e tá tudo bem, porque somos humanos. Então eu cresci com uma fome de amor, de proteção, de validação que influenciou muitas escolhas da minha vida. E eu não tinha uma direção clara. Este caminho é melhor. Não tinha isso. Então, hoje eu consigo olhar para isso com mais compaixão. Olhar com compaixão para mim mesma. Hoje eu consigo olhar para isso com mais compaixão e escolher diferente. Às vezes é isso que você precisa, escolher diferente. Errei, né? Conserta, daqui pra frente, bola pra frente. E eu sou amada por Deus e é a partir deste amor que eu consigo construir outros relacionamentos. Ele tem que ser a base, porque se eu colocar a minha base em outra pessoa, ela pode desmoronar. Porque as pessoas não têm responsabilidade de te salvar. Às vezes nem de ser recíproco. E tá tudo bem. Porque elas são pessoas. Somente Deus é que supre toda essa necessidade que a gente tem. Porque é a necessidade do eterno que tem em cada pessoa. Então, por causa disso, a gente separou 5 princípios. 5 princípios. Número 1, a forma como você foi amado vai influenciar a forma como você procura o amor. Lembra que a gente falou dos ambientes caóticos, da familiaridade, do desconforto do novo, mesmo que seja mais seguro? É por aí. Eu busquei, por exemplo, num casamento que no fundo era uma necessidade de acolhimento, proteção e pertencimento da minha infância que somente Deus seria capaz de suprir. Número 2. O que é familiar nem sempre é saudável. Às vezes a pessoa é familiarizada e sabe lidar com o caos, mas não necessariamente é o melhor para ela. Só porque é diferente, aquilo que é mais calmo, que traz mais tédio, que traz mais paciência, que pede um pouco mais de tempo, é desconfortável, não significa que seja errado. Então, às vezes as pessoas confundem, isso parece amor, com isso é o que eu vivi. Número 3. Crianças carregam responsabilidades que nunca deveriam carregar. Eu, por exemplo, protegi a minha irmã, enfrentei a minha mãe, queria manter a minha família de pé, absorvendo um papel que não era meu. Porque no momento que eu precisei, eu não tive com quem contar para me orientar e me dizer, não vai por aqui, tem saída. E por mais corajosa que eu tenha sido com tudo isso, eu assumi pesos que eram para os adultos absorver. Não tinha por que ter uma responsabilidade daquele tamanho. Crianças não devem ficar cuidando de crianças. A gente sabe que eles ainda estão em desenvolvimento. Eles precisam de orientação tanto quanto os menores. Hoje eu posso lançar todas as minhas ansiedades e essas ansiedades aos pés do Senhor e reconhecer que eu não preciso diminuir a minha força, porque eu sou cooperadora com Cristo, então não diminui meu esforço, mas eu, adulta, não preciso carregar o mundo nas costas, porque Deus está comigo.
Porque o jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. E basta cada dia o seu mal. Número 4. Compreender não significa justificar. As duas coisas podem coexistir. Eu entendo que as infâncias dos meus pais não foram muito legais. Eles também sofreram. Eles também tiveram feridas que não foram curadas durante muito tempo. Mas isso não justifica o que eles fizeram, porque eles poderiam ter procurado como mudar. Posso encerrar em mim? Agora eu tenho a oportunidade, você tem a oportunidade de fazer diferente. Como que a gente pode fazer diferente? E 5. Nenhum amor humano consegue ocupar o lugar que pertence somente a Deus, porque Ele é o único, Ele é o primeiro, Ele nos amou primeiro. E esse talvez seja o princípio mais importante. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e com todo o teu entendimento. Então você vai amar com todas as suas forças, com tudo que você consegue retribuir, com todo o seu coração, com todos os seus pensamentos, com todas as suas entranhas. É colocar Deus em primeiro lugar. E eu sei que é difícil porque se a gente se perder, a gente tá mais para Marta do que para Maria. Não significa que não tenha volta. Para a igreja de Éfeso, ele disse: arrepende-te e volta ao primeiro amor. E o primeiro amor é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai dar um fardo maior do que você pode carregar. Não no sentido de tentação. Provar, ele vai te esticar, porque a gente vai ser purificado pelo fogo. Como que pelo fogo? Porque se a gente não for purificado pela água, a gente vai ser purificado pelo fogo. Mas na questão da tentação, Deus nunca vai te tentar além das tuas próprias forças, porque nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E eu descobri que o meu casamento não ia resolver minha carência da infância. Eu não precisava manter algo que estava indo contra todos os princípios de Deus, que nem os meus amigos, nem as festas, nem a bebida, nem o sucesso humano, nada preencheu e nada conseguiu suprir essa necessidade. É como se houvesse um vórtice no coração humano que está sempre consumindo tudo, enquanto você não encontra Deus. Porque Deus é a única coisa infinita capaz de suprir algo que não tem fim. Então eu encontrei um acolhimento que só a presença do Espírito Santo de Deus é capaz de dar. O sentir-se filha, de que Ele nos ama primeiro e nós obedecemos em amor. E isso não elimina a importância dos relacionamentos humanos, mas muda o fundamento, lá na base, sobre o qual são construídos os seus relacionamentos. É como se Deus estivesse aqui na base e as outras coisas fossem sendo colocadas em cima e Ele fosse sustentando tudo isso. Todos os seus outros relacionamentos são sustentados por Ele. Porque se Ele não estiver na fundação, a sua casa vem uma tempestade e ela desmorona. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Compartilha com alguém que estiver precisando ouvir essa palavra. E até a próxima. Beijo. Tchau.